Você sabia que o português tem palavras que não existem em nenhum outro idioma? Palavras que mostram sentimentos, gestos e jeitos de viver que são muito brasileiros e portugueses. Hoje vou te mostrar 5 palavras únicas do português. E depois disso você nunca mais vai esquecê-las. Cada língua tem palavras que nascem da cultura, da história e do jeito de viver do povo. Quando uma emoção ou uma situação é importante para um país, às vezes ela ganha um nome próprio, um nome que só existe ali. No português existem palavras profundas, musicais e muito humanas. Elas falam de saudade, de carinho, de improviso, de vida leve e de sentimentos que não cabem em uma frase simples. Agora começamos com a primeira palavra: saudade. Você já ouviu a palavra saudade? Ela é considerada uma das palavras mais bonitas e mais importantes do português. Muitas línguas tentam traduzi-la, mas nenhuma consegue explicar exatamente o que ela significava. Saudade é um sentimento único, cheio de emoção, memória e ternura. Quando sentimos saudade, sentimos falta de alguém ou de alguma coisa. Mas não é apenas falta. É uma falta doce, profunda, que vem com lembranças boas, com carinho, com um pequeno aperto no coração. É como se uma parte nossa ainda estivesse ligada àquilo que não está mais perto. Imagine uma cena. Você está longe da sua família. Um dia, sem querer, lembra do cheiro da comida da sua mãe, do riso do seu pai, da voz de um irmão. É uma lembrança simples, mas ela toca você. Você sorri, mas também sente um calor no peito. Isso é saudade. Saudade também aparece quando pensamos em alguém que vimos ontem, ou alguém que não vemos há anos. Não importa o tempo. O que importa é a ligação. A pessoa pode estar viva, pode estar longe, pode até ter mudado de país. Mesmo assim, o sentimento continua presente. Imagine outra cena. Você escuta uma música antiga. De repente, ela leva você de volta para um momento especial. Um aniversário, uma viagem, uma noite com amigos, um abraço que marcou. Você sente uma mistura de alegria e tristeza. Alegria porque o momento foi bonito. Tristeza porque ele já passou. Essa mistura é saudade. Saudade também pode ser de lugares. De uma praia, de uma casa antiga, de uma rua da infância. Às vezes sentimos saudade até de quem ainda não conhecemos. Como se nosso coração estivesse esperando alguém chegar. No português, dizemos com naturalidade: estou com saudade. Tenho saudade de você. Bateu uma saudade agora. Cada frase carrega emoção, carinho e proximidade. O mais bonito é que saudade não é apenas tristeza. É um sentimento cheio de amor. Quando sentimos saudade, é porque algo foi importante, porque alguém fez parte da nossa história,
porque um momento deixou Marcirca. Saudade é memória viva. É o coração lembrando o que a vida não quer esquecer. Por isso existe essa palavra tão especial. Uma palavra que só o português conseguiu criar. Saudade. Cafuné. Você já ouviu a palavra cafuné? Ela é muito usada no Brasil e quase não existe em outras línguas. Cafuné é um gesto simples, mas cheio de afeto. É o carinho de passar a mão no cabelo de alguém, devagar, com ternura, com cuidado. É um gesto pequeno, mas que diz muito sem usar palavras. Imagine uma cena. Uma pessoa está deitada no sofá depois de um dia cansativo. O parceiro ou a parceira chega, sorri e começa a fazer cafuné em seu cabelo. A pessoa fecha os olhos, respira mais devagar, relaxa. Não é um abraço forte, não é um beijo. É um carinho suave que transmite calma e proximidade. Esse gesto é cafuné. Cafuné é muito comum entre casais, mas também entre mãe e filho, pai e filha, avós e netos. É um gesto universal dentro da cultura brasileira. Um jeito silencioso de dizer: estou aqui, você está seguro, você é importante. Imagine outra cena. Uma criança está triste porque brigou com um amigo na escola. Ela chega em casa e se senta perto da mãe. A mãe não fala nada, não dá conselhos. Ela apenas coloca a mão no cabelo da criança e faz um cafuné lento e constante. A criança fica mais calma. Às vezes, o gesto ajuda mais do que qualquer palavra. O cafuné também aparece em momentos de descanso. Um casal está assistindo a um filme. Um deles coloca a cabeça no colo do outro. Sem pensar muito, a pessoa que está sentada começa a fazer cafuné. Devagar, ritmado. É um gesto natural, quase automático. É carinho transformado em movimento. O interessante é que outras línguas têm palavras para acariciar. Mas nenhuma tem uma palavra específica para esse tipo de carinho no cabelo. Em português, o gesto é tão comum e tão querido que ganhou um nome próprio. Cafuné também carrega sentimento. É íntimo, mais simples. É tranquilo, mas profundo. Ele cria um espaço de calma entre duas pessoas, um momento em que tudo parece ficar mais leve. Imagine uma terceira cena. Alguém está deitado em uma rede numa tarde quente. O vento sopra devagar. Outra pessoa sentada ao lado faz cafuné lentamente. O tempo parece parar. É um instante de paz, de presença, de conexão. Cafuné mostra que o amor nem sempre precisa de grandes gestos. Às vezes, basta uma mão no cabelo para transmitir segurança, carinho e proximidade. E por isso existe essa palavra tão bonita e tão brasileira. Cafuné, desenrascanço. Você já ouviu a palavra desenrascanço?
Ela é muito usada em Portugal e descreve algo muito típico da maneira portuguesa de lidar com a vida. A capacidade de resolver um problema difícil de forma improvisada, criando uma solução rápida, simples e inesperada. Mesmo quando tudo parece complicado. Desenrascanço não é planejamento, não é organização, não é tecnicirca. É criatividade pura. É fazer o melhor com o que se tem. É transformar uma situação impossível em algo possível. Imagine uma cena. O carro para no meio da estrada. Não há mecânico por perto. Não há ferramentas. Não há ajuda. Uma pessoa abre o capô, olha com calma, pensa por alguns segundos, pega um pedaço de fita, um arame, uma garrafa vazia e de repente o carro volta a funcionar. Não é a solução perfeita, mas funciona. Isso é desenrascanço. Imagine outra cena. Você recebe amigos em casa para jantar. Tudo está pronto, exceto que a luz da cozinha queima de repente. Não há lâmpada extra. Você pega 2 velas, uma lanterna do celular, coloca tudo em lugares estratégicos, muda a mesa para perto da janela e transforma o problema em um ambiente aconchegante. Os convidados chegam e dizem: "Que clima bonito!" E você sorri, sabendo que tudo foi improviso. Isso é desenrascanço. O desenrascanço também aparece no trabalho. Quando falta tempo, quando falta equipamento, quando falta informação. Mas mesmo assim é preciso entregar o resultado. A pessoa que tem desenrascanço respira fundo. Olha para o que está disponível, usa criatividade e rapidez e resolve. É diferente de desorganização. Não é fazer tudo sem pensar. É pensar rápido. É encontrar soluções onde ninguém mais vê. É adaptar-se, mudar o plano, inventar. Imagine uma terceira cena. Uma família está na praia. O guarda-sol quebra por causa do vento. Em vez de ir embora, o pai pega uma canga, 2 sacolas, um pedaço de madeira, amarra tudo de forma improvisada e cria uma sombra perfeita. As crianças comemoram. A mãe ri e todos continuam o dia como se nada tivesse acontecido. Outro exemplo claro de desenrascanço. Muitas pessoas dizem que o desenrascanço é quase uma filosofia portuguesa. É a arte de se virar. A arte de não desistir. A arte de transformar um problema em solução, mesmo quando parece impossível. Por isso existe essa palavra tão criativa e tão portuguesa. Desenrascanço, malandragem. Você já ouviu a palavra malandragem? Ela é muito presente na cultura brasileira e tem um significado único, difícil de explicar com apenas uma palavra em outros idiomas. Malandragem não é só esperteza, não é só inteligência, não é só brincadeira. É uma mistura de tudo isso, com leveza e humor. Malandragem é o jeito de viver com criatividade, de encontrar soluções rápidas, de evitar problemas com charme, de rir das dificuldades. Não é maldade, não é crime,
não é algo pesado. É um estilo, uma atitude, quase uma filosofia. Imagine uma cena. Uma pessoa está atrasada para o trabalho. O ônibus já está fechando as portas. Ela corre, sorri para o motorista, faz um pequeno gesto com a mão, talvez uma piadinha rápida. Se eu perder esse, meu chefe me mata. O motorista ri, abre a porta só mais um segundo e ela entra. Isso é malandragem. Um jeito divertido de conseguir algo sem prejudicar ninguém. Imagine outra cena. 2 amigos vão ao mercado. Eles veem uma longa fila no caixa principal, mas percebem que o caixa ao lado acabou de abrir. Em vez de esperar, eles caminham rápido, discretamente, fazem um comentário engraçado e conseguem passar antes da multidão. Tudo com leveza, sem briga, sem confusão. Mais um exemplo de malandragem. A malandragem também aparece na música e na literatura brasileira. É o espírito dos sambas, dos malandros elegantes do Rio de Janeiro. 2 personagens que vivem com pouco, mas sempre encontram uma forma inteligente de seguir em frente. Eles não se desesperam. Eles improvisam. Eles dançam com a vida. Imagine uma terceira cena. Um estudante não estudou muito para a prova, mas ele sabe conversar, sabe observar, sabe ligar ideias. Durante a prova, ele respira fundo. Usa lógica, usa criatividade, usa tudo que consegue lembrar e, no final, consegue passar. Não é sorte, é malandragem. Mas é importante entender. Malandragem não é enganar de forma séria ou prejudicar alguém. É algo leve, quase inocente. É o sorriso antes da solução, o improviso antes da dificuldade, a inteligência rápida que transforma uma situação complicada em algo simples. Malandragem é cultural, é brasileira. É um jeito de viver com humor, astúcia e liberdade. E é por isso que existe essa palavra tão especial. Malandragem. Fado. Você já ouviu a palavra fado? Ela vem de Portugal e é muito mais do que um estilo musical. Fado é uma palavra cheia de emoção, tradição e história. Ela descreve um sentimento profundo que mistura tristeza suave, destino, memória e beleza. É como se fosse a alma portuguesa transformada em uma palavra. Para entender o fado, basta imaginar uma música tocada no silêncio de uma noite. A guitarra portuguesa toca devagar. A voz é forte, mas também frágil. As palavras falam de amor perdido, de encontros que não aconteceram, de sonhos que ficaram pelo caminho, de saudades que nunca acabam. Esse sentimento, entre dor e beleza, é o fado. Mas fado não é apenas música, é uma maneira de sentir a vida. É aceitar que o destino nem sempre é fácil, que a vida tem momentos duros, mas que existe poesia até na tristeza. Imagine uma cena. Uma pessoa está sentada perto de uma janela, olhando a rua vazia. Chove devagar.
Ela pensa em alguém que foi importante e já não está mais perto. Sente uma dor leve, mas também sente calma. É como se a memória fosse uma luz pequena dentro do peito. Esse sentimento é fado. Imagine outra cena. Uma família se reúne para jantar em uma noite fria. No rádio, toca uma canção antiga de fado. Os mais velhos fecham os olhos por um momento. Eles lembram da juventude, dos pais, dos lugares que mudaram. Ninguém fala, mas todos sentem algo parecido. É fado compartilhado. Um silêncio cheio de significados. Fado também aparece quando alguém fala sobre o destino, sobre aquilo que não podemos controlar. Em Portugal, é comum ouvir frases como: "É o fado da vida". Isso não significa desistência. Significa entender que nem tudo depende de nós e que, mesmo assim, a vida continua linda. Imagine uma terceira cena. Uma pessoa anda sozinha por uma rua antiga de Lisboa, com luzes amarelas e casas antigas. Ela ouve ao longe uma guitarra. O som viaja pelo ar, entra pelas janelas, mistura-se com o vento do Tejo. Nesse momento, a pessoa sente algo profundo, difícil de explicar, como se o passado e o presente se tocassem. Esse momento é puro fado. Fado é tristeza, mas também é força. É memória, mas também é vida. É dor, mas também é beleza. Por isso existe essa palavra tão única e tão portuguesa: fado. Estas foram as 5 palavras únicas do português: saudade, cafuné, desenrascanço, malandragem e fado. Obrigado por ouvir. Até a próxima.